Hoje eu vou falar um pouquinho do capítulo 11 do livro Os Botões de Napoleão, as 17 moléculas que mudaram a história. O capítulo 11 é sobre a pílula, que foi um anticoncepcional de papel social necessário, porque antigamente as mulheres tinham muitos filhos e elas estavam insatisfeitas com essa situação. O anticoncepcional é feito a partir da norotindrona e o primeiro foi feito em 1960. Agora eu vou falar um pouco da história da pílula, do anticoncepcional e dos esteroides. Bom, os esteroides, hoje em dia o nome é mais comum, né? Usado para aquelas drogas que os atletas usam para melhorar seu desempenho, mas não se resume a proezas atléticas. É muito mais que isso, muito mais amplo. Os esteroides são a estrutura dos hormônios sexuais, né? Que são, por exemplo, o hormônio sexual masculino, o androgênio, o hormônio sexual feminino, estrogênio, o hormônio sexual da gravidez, progesterona. E aí eu queria ressaltar que mínimas alterações podem causar grandes mudanças de efeito, que é o que acontece nos hormônios sexuais. Agora eu vou falar sobre a estrutura básica dos esteroides, que é formado por 4 anéis, A, B, C e D, sendo que os 3 primeiros possuem 6 carbonos e o último, o D, possui 5 carbonos. Agora eu queria falar sobre o colesterol, que é a molécula propulsora de todos os outros esteroides, inclusive dos hormônios sexuais. O primeiro hormônio masculino a ser encontrado foi a androsterona, uma variação química menos potente da testosterona. E o feminino foi a estrona, variação química menos potente também do estradiol. Agora eu vou falar da progesterona, o hormônio sexual da gravidez, que envia sinais à mucosa do útero para se preparar para receber um óvulo fértil. Portanto, o que foi concluído foi que a base biológica da contracepção química é que uma fonte externa de progesterona ou uma substância semelhante é capaz de coibir a ovulação. E o fornecimento contínuo da progesterona impede uma nova ovulação. Porém, a progesterona não pode ser usada como anticoncepcional, já que por via oral reduz a eficácia e a extração que é feita em animais é inviável, já que tem pouca quantidade em cada organismo. Vou falar um pouco dos cientistas. Um dos cientistas foi o Roosevelt Mark, que queria encontrar uma maneira economicamente viável de produzir uma molécula esteroide alterando a estrutura básica dos 4 anéis. Ele também encontrou as estruturas vegetais, que ele descobriu que os esteroides são encontrados em maior quantidade em plantas e é mais viável a extração. Ele encontrou na planta salsa-parrilha um composto chamado saponinas. A planta encontrada, bem eficaz, foi o inhame silvestre ou mexicano. Com o grupo lateral dos esteroides dessas plantas removido, resultou em progesterona sintética e tornou-se possível a síntese de muitos outros esteroides. E o que ficou conhecido como degradação de Mark. Outro cientista foi o Carl, que foi conhecido como o pai da pílula, que ele pegou o inhame silvestre
reestruturou e transformou em cortisona. E também produziu a progesterona artificial, que era eficaz por via oral, que foi denominada norepinefrina. Também nós temos as consideradas mães da pílula, que foram as cientistas Margaret Sanger e Catherine Cormick, que investiram e incentivaram na criação das pílulas anticoncepcionais. Antes dela, os outros cientistas não tinham o objetivo de criar uma pílula anticoncepcional. A partir de agora, tem o objetivo de criar uma pílula anticoncepcional perfeita, que Margaret sugeriu ao outro cientista, Gregory Pincus, a criar. Eles queriam um anticoncepcional mais potente em menores doses e eficaz à via oral. Então, a partir da norepinefrina, eles criaram a norepinefrina. A imagem com as diferenças delas. Norepinefrina atendeu aos requisitos e foi chamado de Enovit. Em testes no laboratório, o Enovit impedia a ovulação com eficácia de 100%. Então começou a fase dos testes em campo e a falha na prevenção da gravidez foi em cerca de 1%, o que os anticoncepcionais anteriores eram de 30% a 40%. Em 1957, houve a aprovação desse remédio, dessa pílula, como regulador menstrual. E em 1960, finalmente, o Enovit foi aprovado como contraceptivo oral. É indiscutível que a pílula trouxe uma revolução social para as mulheres, onde elas passaram a ter maiores níveis de instruções e ingressar cada vez mais no mercado de trabalho.